Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira, uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Belle. Segundou, Felipe, e segundou, gurias. Hoje estamos aqui fazendo um episódio com as gurias da Catalina, uma empresa super legal que veio para inovar, empreendendo numa área de criar experiências para o usuário. E não são aquelas experiências que vocês estão acostumados, são experiências extremamente artísticas e que vão te fazer conectar com o seu eu interior. Então, gurias, sejam muito bem-vindas, um prazer ter vocês conosco. Gostaria que você se apresentasse, mas também falasse um pouco da história da Catalina e como é que surgiu. Ai, que lindo, obrigada. Então, eu sou a Camila, essa é a minha irmã Virgínia, que já vai se apresentar, né. A a Catalina, ela surgiu como de uma dor nossa, né, que é essa dor de viver correndo e estar sempre na correria, e te perguntar: "Que aconteceu semana passada?" Ou: "Meu Deus, a gente já tá de novo em julho? Meu Deus, é Natal de novo", sabe. Então dessa dor que a gente vivia e que a gente nota que muitas pessoas também, vivem, surgiu essa ideia de proporcionar para as pessoas a oportunidade de fazer atividades manuais, que são coisas que te desconectam dos problemas, né, te fazem, trabalhar a ansiedade, te conectam com o teu lado criativo, o teu eu mais infantil, assim, sabe. Então, disso aí veio essa ideia de mandar tudo numa box facilitado para as pessoas que querem viver momentos assim, mas não têm tempo para sair para encontrar, os materiais, tutorial, não se permitem, né. Então a gente quis facilitar isso, porque nós somos, acho que as Essa pessoa. principais, nós somos essa pessoa, nós somos a cliente da Catalina, né. Não é porque são pessoas super artísticas, são simplesmente pessoas que precisam disso, precisam muito desse descanso, né. É. Bom, eu sou a Virgínia, né, tenho 26 anos, a gente é irmãs, a marca agora tem 4 meses, e que nem a Cami falou, né, nasceu muito por uma dor nossa. A gente passa o tempo inteiro na correria, e sempre parece que tudo que a gente faz, em todos os âmbitos da nossa vida, tem que ter um propósito muito presente. Então, assim, o livro que a gente vai ler tem que ser para aprender alguma coisa que vai fazer bem para nossa rotina. Então, o exercício que a gente tem que fazer é para nos manter, tipo assim, não só para se manter saudáveis, mas para manter o corpo bonito. E a Catalina nasceu muito por isso, assim, porque muitas vezes a gente não se permite e não guarda tempo para fazer algo só por fazer. Tipo, literalmente só para ser criativo ou só para se divertir. Então acaba que o fazer só para se divertir é algo que ficou 100% na nossa infância. E como adultos, a gente não faz coisas somente por fazer, sem ter um propósito ou para isso não ficar legal, sabe. Então nossos kits vêm justamente pra gente fazer e se divertir coisas sem ter que ficar bonito, sem precisar ser artista. Nós mesmos, assim, a gente não é nada boa em manualidades, mas, tipo assim, quando eu digo nada, é nada mesmo, assim. Tipo, em nenhum tipo de manualidade, a gente nunca também teve um hobby muito artístico. Claro, além de dançar e cantar, que eu acho que são É coisas que fazem verdade. bastante parte da nossa vida, mas no quesito manual, a gente nunca foi, assim. E eu acho que justamente por isso que a gente criou a Catalina. Sim. Porque a gente é justamente a pessoa que compraria de nós. E não só isso, não só eu não sou boa, mas eu venho há anos acumulando salvos no Pinterest e no Instagram de ideias que são manuais. E eu fico comprando cursos no Doméstica. E, sabe, eu adoro ver vídeos no YouTube das pessoas fazendo os negócios. Então, assim, claramente me relaxa. Eu posso não ser boa naquilo, mas, me faz bem, né. Eu só tenho que me permitir fazer com maior frequência. Mas como a Vi disse, a gente tem essa cobrança, né, de que tudo que a gente faz tem que ter uma finalidade produtiva. Então é bem difícil se permitir o ócio, se permitir criar uma coisa que não vai ficar perfeita para poder pendurar na sala. Criar uma coisa só pelo ato de criar, né. Ler um livro que não seja algo que eu tenho que aprender, sabe, simplesmente ler. Ou escrever, não porque algum dia vai virar um best-seller, sabe, a mis né, e assim vai, tipo,
é o prazer de fazer, né? E eu acho que só para finalizar o porquê que a Catalina nasceu e o propósito dela, e trazendo um pouco de como que ela nasceu e quando. Então a gente estava numa viagem de família, né? Nós duas e o nosso irmão, no quarto de hotel. E a gente sempre quis empreender juntas, a gente sempre quis ter um projeto juntas, porque a gente já tinha trabalhado juntas. E aí a gente estava admirando a beleza do viajar e de como, tipo assim, parece que quando tu tá viajando, tu esquece de todos os problemas, todos os teus dias são mega divertidos, tu tá super presente. E a gente pensou, cara, por que a gente não cria uma parada que faz com que as pessoas possam ter uma rotina mais legal? Nas simples coisas, sabe? Então, assim, por que a nossa juntada com amigos não pode ser um pouco mais diferente, mais criativa, mais divertida, sabe? Então, inovar um pouco nesse sentido. Então, passa aí a palavra. Sensacional. E a gente já começou conversando, tudo é algo que a gente defende muito aqui, porque às vezes aquele episódio até começar deu 10 minutos só de recado, de coisa, mas a gente tem que dar um recadinho aqui, até porque de repente a gente já tá com esse cenário diferente e tudo, então a nossa ideia é que agora a gente não necessariamente siga uma temporada ou um tema em si, a gente vai agora, assim como a gente fez com a galera do Suspeito, do De Ponto a Vírgula, agora estamos com as meninas do Catalina, para adentrar o espaço, então, das empresas, dos arrobas, das instituições e poder trocar um pouco dessas ideias de segunda junto com essas marcas e trazer um pouco desses diferentes cenários, assim, e talentos, no caso. Bem livre, assim, mais da criatividade, bem a ver com o podcast, tudo, mas principalmente focado aqui na Catalina e nas meninas. E aí agora, então, está super bem recebido aqui, olha, recebemos os mimos, a gente também está fazendo uma açãozinha de cada um vai estar pintando ali um pouquinho do quadro e vai se passando de tempo em tempo, a Isa já começou ali, né? E trazendo para o assunto de volta aqui que vocês comentaram, quando comentou da criança, de estar brincando, a gente deixou esses momentos de brincar, acho que foi que comentou, né? Mais para criança. E me veio muito uma palestra que o Jonathan Haidt fez aqui no Brasil agora esse ano, que ele é o autor do Geração Ansiosa. E ele, um dos pontos do livro, da obra que ele traz muito, é sobre as crianças não terem mais o brincar, elas não estarem mais brincando tanto, e o quanto isso vai prejudicar no futuro próximo, porque a brincadeira ela faz parte do desenvolvimento da criança, o desenvolvimento crítico, de relacionamento, enfim, de N coisas, né? Até porque a maior parte do tempo a criança fica brincando e isso faz parte ali do crescimento. E aí o quanto, né, hoje fica no celular e acaba muitas vezes sendo uma solução ali para a criança parar quieta, né? Mesmo jeito que fazer uma analogia do vou fazer um miojo para jantar porque é mais fácil e também às vezes muitas vezes não é culpa dos pais, porque tem N coisas acontecendo, enfim, então o celular acaba entrando como uma bengala para isso também, para ajudar ali na criação, imagina, às vezes é um monte de filho, tem que trabalhar, mal tá em casa, enfim, N coisas, e do quanto essa experiência acaba vindo também, né, para suprir isso, tanto desse nosso lado criança, pelo menos pensando nós, geração que tivemos esse privilégio de ainda estar brincando, seja em prédio, na rua, enfim, e o quanto a gente perdeu isso do lado criança, que está muito também preso ao lance da criatividade. E o que me veio muito também de falar disso, desse momento, da presença, ou de ter isso das férias, que a Vi trouxe ali, me veio muito do quando a gente vai num cinema, assim, sabe? Não é nem assistir um filme, é ir no cinema. Porque quando a gente vai no cinema, a gente é a mesma sensação, assim, não, agora essas próximas 2 horas, não vai estar no celular e tá, mas tem prova amanhã, tem um monte, não existe os problemas ali dentro, porque tu tá dentro do cinema, tu vai ver o filme e mais nada acontece, é isso? Tu tá seguro ali. E a sensação do pós-cinema, independente do compromisso, pode ser domingo à noite, tu entrou no shopping de dia, tu vai sair do cinema, tá de noite, shopping fechado, tu tem prova de manhã, ou um trabalho, uma mega coisa para fazer às 7 da manhã, mas a sensação do pós-cinema, com o filme sendo bom, é claro, tu sai assim anestesiado e tipo, caraca, olha, a vida é boa, enfim, os troços. E é muito, vejo muito disso atrelado ao produto de vocês, assim, de agora a gente vai pintar, agora a gente vai fazer a nossa eco bag, agora a gente vai fazer o jogo das perguntas aqui, e agora é sobre isso e tá tudo seguro, não importa o que tá acontecendo lá fora, sabe? 100%.
E eu acho que tem tudo a ver essa parte da infância, e a gente pode falar tanto de que as crianças agora não estão tendo mais tantas experiências imersivas, mas que nós, como adultos, a gente normalizou nós não termos esse tipo de experiência. E aí eu queria já trazer uma ideia de segundo, né, que eu pensei relacionado a isso, que seguinte, a terapia das crianças, normalmente ela é realizada com algo mais, parecido com a atividade que a gente está fazendo, onde o terapeuta analisa a arte que a criança elabora, e aí a partir daí ele dá os diagnósticos. Então, gente, eu não sei, mas eu me sinto uma eterna criança. Parece que os dilemas que começaram lá atrás são os mesmos que me acompanham até hoje. E eu adoraria se eu pudesse falar com a minha terapeuta e ao mesmo tempo eu pudesse estar produzindo uma obra de arte, ela analisando essa obra, entendendo o porquê dos meus traços. E aí eu seria artista, o psicólogo também seria o artista, e a gente está cada vez mais inovando, né, em todos os ramos. Então, por que não inovar nessa parte de saúde que é tão atual no nosso cenário? Não sei se vocês já pensaram ou já viveram alguma coisa parecida. Aí, queria ouvir de vocês. Acho que eu já fiz anos de psico, de terapia, e agora nunca tinha pensado nisso que tu tá falando, mas eu já fiz quando eu era criança e eu me lembro de desenhar. Inclusive eu me lembro que tu fez quando tu era Sim, criança eu desenhei e tu também. desenhou e eu me lembro do desenho que tu fez, tá. Então, tipo, isso é muito legal. Eu não sei se poderia ser incorporado, acho que a psicologia tá mudando, né. Todo tempo tem escolas novas, tem arte terapia, mas acho que nós podemos tomar isso como uma terapia pra nossa vida, né. Pra algumas pessoas é exercício. Eu sei que pra ti é muito também o exercício o canal, né, Uhum, Vi? sim. Pra muitas pessoas é o exercício, mas é impressionante, tipo, e a gente não prioriza isso porque a gente, até vangloria e acha maravilhoso quem só trabalha. E, né, isso é uma coisa bonita, né, é uma coisa elogiada, fulano tá trabalhando, fulano trabalha um monte, é trabalhador, trabalhadora, sabe. É uma coisa bonita, ninguém diz: "Nossa, que máximo". O fulano ou a fulana ele Passa aí em casa assistindo. não, e dedica todo dia tempo pra ele mesmo, sabe. 2 horas por dia, fica lendo e fazendo arte 2 horas por dia, ninguém fala sobre isso, não é bonito. Então na nossa cultura não é super bem visto, não é super, não é uma coisa estimulada, né, então tu já tem que ir contra a corrente pra trazer isso pra tua vida. Mas eu acho que vale a pena descobrir o que que é pra ti essa terapia, né. Pra algumas pessoas pode ser o exercício, eu sei que pra mim é fazer coisas desse tipo, como eu disse, eu não faço bem, mas enquanto eu tô naquilo, é uma delícia, sabe. É uma meditação forçada, e cantar também é isso pra mim, é descobrir o que te faz sentir assim, pra sentir isso com maior frequência, porque senão a gente vai estar buscando esses momentos, de, descanso e relaxar, às vezes, só em outras coisas e talvez sejam coisas que não te entregam isso. Tem que entender o que que te entrega isso e buscar mais disso, né, pra aliviar os nossos dias, pra nossa rotina ser mais legal, mais memorável, né, mais, especial, né. E até a gente estava falando exatamente sobre isso antes de vocês chegarem. Mas, assim, a gente tenta se organizar, nós, todo mundo como adulto, né? Tanto para assim, tudo caber no nosso dia, nas horas do nosso dia, no horário que a gente vai acordar, no que a gente vai almoçar, e a gente nunca tem uma organização para as coisas que a gente gosta de fazer. Ou tipo assim, cara, eu vou tirar uma vez por semana um tempo para fazer as coisas que eu gosto de fazer, ou até descobrir as coisas que eu gosto de fazer, porque tem muita gente que não se dá a oportunidade nem de testar para entender o que gosta de fazer nas suas horas livres. Então, assim, algo até que a gente gostaria de fazer pra gente, e a gente até testou faz uns 2 meses, né, da gente experimentar hobbies e coisas diferentes, assim. Mas realmente de criar um planejamento ou até uma lista, assim, de coisas que eu adoraria fazer, que acaba ficando só nos salvos do Instagram, seja com amigos, seja coisas que gastam dinheiro e seja coisas que custam zero, total de zero, pra realmente botar na tua rotina e fazer isso, sabe. Então, isso é algo que seria incrível, inclusive, da gente começar a se organizar também um pouco mais pra fazer isso, né. É muito legal isso de ficar pensando de buscar essas coisas novas pra fazer, né.
Eu gosto muito eu pratico muito isso também, assim, e também tenho muito essa questão de deixar de fazer muita coisa, porque não, isso aí quando estiver bem ou quando já tiver, então, trabalhado o suficiente para não se preocupar tanto, aí sim eu vou parar e vou fazer, e o quanto o tempo vai passando e a gente vai não fazendo, né. E um ponto que eu queria trazer até, eu e a Belly, a gente fez o episódio ali com de ponto a vírgula sobre a campanha do Junho Vermelho, a gente foi doar sangue aí por isso, e era até pra mim e pra Belly também foi uma grande conquista, assim, também no sentido pessoal, porque a gente nunca tinha doado sangue, e a gente tem, enfim, dificuldade pra tirar sangue em si, enfim, coisas de criança, e o quanto a gente foi lá fazer, e foi super tranquilo, até era um desafio, e quando a gente chegou lá, a gente viu que a gente já era muito maior do que esse desafio, sabe. Então foi muito gratificante sair de lá e ver, tipo: "Caraca, eu consegui, isso realmente aconteceu, eu realmente consegui doar". Eu fui muito maior do que eu achava que era. Sabe aquele meme do "você é muito menor do que eu pensava", sabe. E foi bem isso, e eu fiquei refletindo muito, não sei se tu, Belly, de repente, porque a gente divulgou até para marcar as meninas do De Ponta Vírgula, no podcast, e incentivar, claro, mas o quanto também tinha, porque era algo tão incrível na nossa vida, aquilo, o que que representou, em termos pessoais também, né, óbvio que tem outros, ajudou todo mundo, enfim, mas que preciso. O quanto a gente está preso a isso, eu preciso mostrar isso, ou as pessoas precisam também saber disso. O quanto não é o suficiente nós, ou pelo menos os próximos, namorado, família, enfim, já sabendo ali, tá legal, mas o quanto não é o suficiente, a gente precisa, e não no sentido de dizer: "Ah, que eu doei sangue", e se amostrar, mas no sentido de mostrar o que a gente tá compartilhar o que a gente tá sentindo, sabe. Até porque isso que tu falou é interessante por 2 motivos. Primeiro, porque me fez pensar no quanto vocês não só o que vocês já mencionaram, que para vocês é uma oportunidade de abrir a cabeça para outras coisas, aprender sobre outros assuntos, vocês se desafiam e trocam ideia, né, veem ideias novas, mas também vocês entram com tudo, isso realmente muda vocês, ao ponto que vocês vão lá, e vocês veem a importância e vocês vão lá e tiram sangue, né. E de certa forma também é algo novo, né. E às vezes tu vê a importância disso e tu vê que antes tu não conhecia essa importância, então tu quer dividir com o mundo. Parece que tu descobriu uma nova verdade, né. Gente, sabe, e eu sei como é que é isso, assim, tipo, porque às vezes tu tá, sei lá, tu tá pesquisando sobre um assunto não sei o quê, daí tu: "Gente, vocês não sabem", né, e aquilo vira uma obsessão, tipo, até todo mundo entender da importância disso eu não vou parar. Às vezes não é só dividir porque pela alegria de dividir, mas também porque, tipo, a gente acha que as pessoas têm que saber, pra elas também participarem daquele movimento, né. Mas eu nem sei por que que eu trouxe isso. Só um parênteses. Ah, eu acho que tem super a ver. E esse lance da gente fazer alguma coisa artística, eu vejo que nos coloca de frente com o nosso verdadeiro eu. E talvez, eu e o Felipe, né, quando a gente foi doar sangue, a gente teve que enfrentar um estigma. Eu tenho, particularmente, tenho medo de agulha, acho desagradável, desmaio pra tirar sangue, esse é o meu normal. Mas naquele dia eu aguentei, porque eu sabia que eu tinha que vencer aquilo por uma causa maior. E aí, quando a gente vai produzir uma obra artística, a gente tem que se conectar com o que está dentro da gente para conseguir entregar alguma coisa no papel. E eu acho que as pessoas têm medo disso, porque às vezes nós separamos o nosso dia com lacunas tão fez arte. Com lacunas tão fechadas e tão limitadas, que a gente fica com medo, né, porque: "Ai, se sobrar um espaço, eu vou me dar conta de todo o tempo que eu tô despendendo pra fazer coisas que não fazem sentido com o que eu quero". E aí eu acho que a gente tem que ser maduros, a gente tem que saber que a arte tá aí justamente pra fazer esse papel de canalizar tudo aquilo que todos os dilemas que a gente tá fazendo em algo artístico, em algo que a gente possa considerar belo.
assim como esse quadro que estamos fazendo agora e, enfim, canalizando as nossas emoções. Vocês fazem isso apenas com a arte ou vocês conseguem entregar arte, eu quero dizer pintura, né, ou vocês entregam de outras formas? Eu vi que tu mencionou que vocês cantam, dançam, como é que é essa construção? Eu queria só trazer um adendo antes sobre isso que tu falou que as pessoas têm muito medo, e principalmente no kit de personalização de bolsa, que bolsa é algo que todo mundo carrega de cima pra baixo, principalmente eco bag. E cara, uma das maiores dores de literalmente todas as nossas clientes era medo de comprar porque achava que ia ficar horrível a bolsa. Então elas queriam muito viver a experiência, mas nos diziam: "Cara, tem pronta? Ou será que não dá pra mandar, sei lá, um molde? Ou será que, eu não tenho ninguém pra fazer comigo, então vai ficar ruim, não quero fazer". Ou até amigos nossos, assim, que compraram, mas que não querem fazer sozinhos, querem que alguém faça junto, pra parece que não assumir aquela responsabilidade se não ficar bonito, sabe. Então, é muito doido isso, assim. Mas em relação a canalizar, né, eu sou uma pessoa que, através da Catalina, me dei conta, assim, de o quanto realmente é importante isso de fazer por fazer, de soltar criatividade. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa criativa, mas nunca trouxe tanto isso pra minha rotina, mas acabou me fazendo muito bem. Mas eu sou muito assim também com esporte e também, cara, com cozinhar. Então é algo que me faz muito bem. Então, seja cozinhar pra mim sozinha, assim, tipo, fazer solo dates pra cozinhar pratos pra mim e viver aquele momento só meu, mas como cozinhar pra outros, também adoro. Mas também eu sou uma pessoa muito dos meus amigos, assim, muito, muito, muito. Então, assim, me encontrar com amigos e ficar conversando, estando presente, assim mesmo, e papeando, é algo que me faz muito bem, me faz canalizar muitas dessas coisas. E com a Catalina é legal que eu consigo agora fazer isso fazendo arte. Então, assim, a gente bota eles pra fazer bolsa, mas trabalhando. Então, a gente conseguiu também encontrar esses momentos criativos com amigos agora, né. Então Eu até me esqueci porque às vezes as ideias vêm, né, tu tá mas, pra mim também é cantar, pra mim é escutar música, e pra mim é muito também assistir filmes, bons filmes, assim. Eu acho que eu entro dentro de um universo, assim, daquele universo, sabe, eu sempre saio aprendendo algo, completamente diferente, assim. Sincera, e esse é o tipo de coisa que me dá vontade de dividir, quando tu falou sobre o doar sangue, eu cada filme excelente que eu vejo, eu fico pensando e depois e tu me tem que ligando. ouvir, né, tem que ouvir, porque é tipo assim, como o mundo não fala sobre esse filme, porque geralmente são uns filmes meio escondidos, assim, filmes que não são eu fico assim: "Gente, todo mundo precisa ver esse filme, precisamos falar sobre isso", sabe. Pra mim essas coisas são descanso, a natureza é descanso. Só sair pra passear os cachorros, só olhar pra uma árvore e pensar que ela tá aqui há mais tempo do que eu, sabe. Respirar um pouco, meu Deus, isso é pra mim um grande descanso, assim. Pra muitas pessoas é a natureza, né. Acho que pra mim são essas coisas. A gente não tá acabando falando dos óbvios aqui em relação a celular, internet, o quanto é o conflito hoje, não só geracional, né, acho que de populacional então no caso, porque é com todo mundo, hoje não tem mais isso de TikTok, é só galera jovem, não, provavelmente os pais de todo mundo aí já fiquem um bom tempo ali utilizando, daqui a pouco até mais do que nós mesmos, né, e do quanto talvez isso tudo que a gente está conversando e valorizando, talvez se essa conversa fosse há uns 5, 10 anos atrás, pré-pandemia, enfim, ela não faria tão sentido, talvez a gente ficaria assim: "Tá, mas que episódio é esse? O que eles estão falando? O que eles estão pintando?" Ou talvez não seria tão valorizado assim. Parece que a gente está num momento de, né, desse momento mais valorizando o offline, um momento que todo mundo já está crítico o suficiente em relação às redes sociais, ao digital, que realmente, por mais que não vai sair, não vai acabar, daqui para frente, assim, mas
da gente conseguir estar modelando, assim, para chegar talvez num momento um pouquinho melhor em relação a isso, né. E justamente valorizando coisas que antes talvez a gente fizesse mais, talvez a gente valorizasse menos, mais, enfim, não sei, talvez não tenha uma definição ainda. E um ponto que eu queria trazer também que acho que muita gente tem dessa visão, assim, mas a minha mãe sempre comentava, assim, até em momentos mais complicadinhos, enfim, ou quando passava tempo em casa de vó, coisas do tipo, e do quando ela sempre conversava: "Ah, um dia a gente vai sentir muita falta desse momento", sabe. E do quanto isso se aplica para tudo e o tempo inteiro. Você tá num trabalho X, que por mais que, sei lá, é difícil, tá ganhando mal, ser explorado, tá, mas você conhece o colega, a colega, e vocês tomam um café de manhã e fofocam e não sei o quê, sabe, dessas coisas que daqui a pouco ela vai deixar de existir e do quanto você vai sentir falta. Esse momento aqui, propriamente, a gente tá fazendo o podcast, a gente chegou aqui antes, foi super bem recebido, estamos tomando vinho suspeito, inclusive, com petis, conversando, se conhecendo, a gente não se conhecia, e o podcast, o Ideias, é justamente uma das ideias é justamente essa de conhecer novas pessoas, de ter esses momentos aqui e externalizar para vocês, independente de quantas pessoas vão ver, porque também é sobre a gente se dar o privilégio de viver esse momento. E e do quanto isso é importante, assim, quando a gente vai sentir falta. A gente vai sentir falta desse episódio. Talvez a gente grave outro outra vez, pode ser, talvez a gente nunca mais grave. E o quanto isso vai estar sendo o aqui e o agora, né. E o quanto a gente vai se lembrar disso depois. E aí, fazendo um gancho aqui que a Belly pode trazer um pouco sobre isso. Sim, e eu acho que a gente tem que pensar, né, que é muito difícil a gente se conectar com o momento quando tem muitas coisas acontecendo ao nosso redor. E aí, contando uma experiência pessoal, não sei se tu estava falando disso, da atividade de mentoria que eu tô fazendo, mas eu comecei a fazer uma mentoria de carreiras, e a primeira parte dessa mentoria era responder um questionário que nos levaria à nossa autobiografia. Nesse questionário, a gente tinha que falar dos nossos melhores momentos, dos piores e de coisas que marcaram a nossa infância, seja de forma positiva ou negativa. E aí eu fiz ontem isso. E eu comecei a chorar na frente do computador, escrevendo sobre as coisas mais marcantes e sobre a minha infância, porque isso foi uma grande revelação do que é essencial. E eu notei um padrão nos momentos que eu descrevia, que eles eram todos muito simples, não tinham muitas coisas acontecendo, eram momentos de baixo estímulo. O meu momento de maior felicidade era de quando eu estava em cima da prancha, em alto mar, e eu só olhava o azul ao redor, não tinha ninguém, e era só aquele movimento lento da onda. E o momento que marcou a minha infância foi quando meu pai ia me buscar no meu quarto, levava na sala, servia café quentinho passado, o café dele, e ligava a televisão. E aí, se tu for racionalizar, poxa, tá na prancha, no mar, tá sentada no sofá vendo TV. E talvez pareça tão pequeno, mas eu acho que quando a gente coloca esses momentos em uma grandeza enorme, de que ai, a prancha precisa ter muitas características especiais e precisa ser dessa marca, e eu preciso estar usando uma roupa muito boa. E daí talvez meu pai não devesse me servir só café, devesse servir um bolo junto e algo mais incrementado. Por ser tão incrementado, a gente não consegue perceber a grandeza daquele momento, porque a gente fica prestando atenção em muitos detalhes e o que é essencial, que seria o amor do meu pai fazendo esse ritual todos os dias e o meu amor de estar encontrada em mim mesma no meio do mar, não fossem estar presentes. E como grande reflexão, eu tirei que para mim, o que é mais valioso são os momentos com a são os momentos simples e que eu consigo estar em contato com a natureza, e que eles não são nada grandioso, eles são como são. Isso que tu disse é muito, muito bonito, porque é verdade que a gente, essas são as coisas que nos marcam. Acho que todos nó essa é uma verdade, né, todos nós. A gente estava falando sobre isso também antes de vocês chegarem.
sobre sim, que os melhores presentes da nossa vida não foram presentes materiais, as coisas que mais nos marcaram. Então, se de fato isso que mais importa, por que que a gente tá todo dia correndo tanto atrás de coisas que são materiais? Daí a gente se olhou e disse: "Bom, porque senão não dava pra comprar isso que a gente vai comer agora, né? E senão não dava nem pra chegar aqui, porque tem que pegar o Uber ou algo de alguma forma tem que chegar lá, né?" Então, assim, sim, faz parte, mas a gente tem que abrir o olho para poder observar esses momentos. Mas se tu não tá presente no momento, tu não vai conseguir ver. Tu não vai conseguir prestar atenção se tu tá pensando preocupado no trabalho, com o trabalho, a beleza daquele momento que uma criança daqui a pouco vê ou sente, né, e fica nela, assim. E é muito bonito, porque a gente perde também muito. Alguma vez quando tu era criança, tu pensou: "Nossa, a minha casa é bonita ou feia, ou a roupa ou isso, aquilo". Gente, a gente cresceu e essa era a Eu nossa usava as casa. roupas de todos os irmãos e dos primos, então imagina a roupa Também, e as nossas jaquetas do colégio tinham várias etiquetas de vários sobrenomes, diferente. de cada família que sabe, e era tipo, alguma vez foi um problema? Jamais. E nunca alguma lembrança negativa da infância tem a ver com isso, entendeu? E as melhores lembranças, uma das melhores lembranças que eu tenho, que eu sempre digo pra minha mãe, ela diz: "Eu não sei como", é porque a gente tomava banho naquela piscina que era cheia de sapo, de rã, No que não era a piscina lá da Casa do Branca. Era, sabe, essas que são, como é que é o nome? Qual o material? De cimento, assim, sabe? Só que, tipo assim, contextualizando, não era nem na Era casa, externa. era no meio do campo. A gente tinha que porque era uma piscina Ia a muito cavalo. antiga, então a gente ia a cavalo, a gente chegava lá, descia, era tudo, grama muito alta ao redor, ou seja, né, podia sair uma cobra, sei lá o que dali, e a gente estava ali e a brincadeira era tirar os sapos, como a gente se divertia. E a minha mãe disse pra mim: "Era horrível", porque a gente tinha que ir até lá naquele calorão. Eu não ia entrar naquela água. Sim. Ou a pé, a gente ia a pé, mas era Mas para nós era incrível. E isso é muito especial. Então, em que momento perdemos a capacidade de nos encantar com as coisas, e a gente ficou tão exigente com padrão de um vida, padrão tão alto que às vezes tu trabalha e vira escravo daquele padrão, onde tu trabalha para chegar naquilo. Talvez a gente tenha que se reconhecer, né, e se perguntar o que que é importante para mim, para poder viver uma vida de acordo com o que realmente é importante para mim, né, não para a sociedade em que eu moro ou para o grupo em que eu tô inserido, mas viver a vida de acordo com o que é importante para mim nesse momento. Porque a gente também falou aquela coisa das fases, né. Interessante de comentar também, isso que vocês falaram juntando, né, dos adultos e do presente, que era o link que eu queria usar, lembrei, de o quanto a gente já fez um episódio sobre aniversários, acho que a gente tocou um pouquinho nesse assunto, mas do quanto isso do adulto e da infância também tá ligado a presentes e depois não mais presentes, né. E o do quanto hoje, assim como o pintar, essas coisas foram o simples foi ganhando mais valor, foi ficando não tão simples, tanto para fazer, mas como para, né, receber. De o quanto o presente hoje também ambos, né, o presente de estar presente e o presente de receber um presente, seja ele físico ou não, conforme a Camila falou, mas do quanto ele ganhou mais valor ainda, assim. Qual foi a última vez que você recebeu um presente, repentino, assim, sem ser a ver com o seu aniversário, sem ser a ver com data de namoro, com data, sem ser que alguém definiu, é um presente do nada, assim, espontâneo, autêntico. E o quanto isso ganhou um valor muito maior, assim. E eu fiquei refletindo sobre isso para trazer hoje, em relação a talvez uma carência adulta, né, porque a gente quando é criança, a gente é o centro das atenções, muitas vezes, ainda mais se for filho único, se é a única criança da família, enfim, acaba sendo o centro das atenções, no Natal vai ganhar bastante presente, vai ganhar no aniversário, vai ter festa de aniversário, conforme vai crescendo isso vai se perdendo de valor e de existência, recorrência, e o quanto a gente acaba ficando adultos carentes por essas
doses de atenção, e isso se agrega, né, vai convergir ainda com a era da atenção, né, no qual todo mundo está buscando a nossa atenção como produto, e nós também estamos buscando que nos deem atenção como seres humanos. E muito também para a gente estar vivendo num momento onde polarizado, e pensando nesse sentido, fugindo um pouquinho do óbvio do clichê do polarizado, mas de quanto nós estamos em termos que a gente muito mais se separa dos outros do que se junta, talvez, sabe? Talvez a gente hoje, talvez a gente desfaça muito mais amizades, ou se distancie, ou deixe de vivenciar amizades, do que criar amizades, agregar amizades novas ao nosso dia a dia. E aí, justamente, o ponto que eu queria trazer do presente, assim, seja com a Catalina, com outra coisa, com um gesto, então, ou dar um presente para estar presente, melhor ainda, então, o lance de vocês de fazer algo junto, de estar presente, dar uma atenção, independente até dos interesses, dos fins, e de proximidade, ou de se vai fazer de novo ou não, e do quanto isso ganhou um valor, e dessa carência adulta, assim. Legal. Eu acho até legal isso que, assim, quase. A gente nunca imaginou isso, né, quando a gente abriu a Catalina. Mas literalmente quase todas as nossas vendas são para pessoas que querem dar presentes. Querem dar experiências. Porque, assim, eu acho que não tem nada mais bonito, e até voltando à questão de qual foi o presente que a gente lembra, qual que é o presente que mais nos marcou, do que tu poder dar uma coisa que não só a pessoa vai viver uma experiência, mas tu pode viver o presente junto com ela, sabe? E eu acho que, até também voltando tudo conectado aos assuntos, né? Mas que tu falou do pós-pandemia, né? De como as coisas mudaram, os negócios também mudaram, mas, tipo assim, só essas cabanas da natureza, sabe? Que tu aluga pra passar um final de semana. Tipo, tudo que envolve essas experiências de tu estar no meio do mato, de tu estar vivendo algo diferente, de tu presentear com isso, como isso aumentou, sabe? E até agora a gente foi pra São Paulo também e conheceu 1 milhão de projetos, e a gente entrou muito também nesses papos, assim, da atualidade, como isso tá em alta, de que todos esses projetos novos indo muito por essa direção, sabe? De que as pessoas querem viver coisas diferentes, elas querem estar presentes, elas querem viver experiências, testar coisas novas, e principalmente viver essas coisas com pessoas que tu gosta e quer que vivam isso também, sabe? Então, enfim, adendo. E, também, assim, falando sobre a gente falou sobre a infância, né, e sobre o que a gente deixa pra trás da infância, parece que a gente esqueceu. Essa coisa de fazer novas conexões e permitir que novas conexões se tornem amizades, também é uma coisa que parece que ficou exclusiva da infância e adolescência, né, tanto Sim. que cada vez mais velho, mais difícil é tu ficar íntimo das pessoas, né. Tem isso, e pra tu ficar íntimo com alguém, tu tem que estar presente, tu tem que sair do papo superficial. E a Catalina é muito sobre isso também, a gente manda cards de perguntas em cada uma das experiências. A gente quer, essas conversas transparentes, a gente quer vulnerabilidade, a gente quer sinceridade, né, porque de superficial já tem a maioria das conversas que as pessoas têm no dia a dia, sabe. Então essa troca é muito gostosa, a gente vive por conexões, né. E é muito importante. Eu acho que não tem nada a ver com isso, mas agora trazendo uma ideia de segunda, né, como tu estava falando, Felipe, do offline, né, de ficar um pouco offline, ideias pra gente, tentar, né, usar menos o celular em casa, por exemplo, é ter uma prisão celular na entrada de casa. Então na entrada de casa tem uma caixinha que é a caixinha do celular. A caixinha não vai sair dali. Mas se tu quiser usar o celular por algum motivo, tu tem que ir lá, verificar, e tu não pode sair dali, tu não pode tirar ele dali. Então tu não vai levar ele para o sofá, pra cama, no momento que tu tá em casa, deu, acabou, né. É uma forma da gente descansar, porque a gente estava dizendo que quando tu fica sem bateria, é muito bom, né. Então, por que não nos permitir isso todos os dias? Tem que ter muita disciplina, né, até porque tudo é através do celular, eu trabalho, tudo, mas, se tu não vai resolver nada também ali, né, naquele momento, é também otimizar o teu tempo. Se esse é o meu momento
em casa, com as pessoas que eu amo, nesse momento eu vou estar presente. Mas se eu vou resolver uma coisa, eu vou ali na caixinha, eu resolvo e depois eu volto. Não vou ficar ali dividido enquanto eu tô com eles pensando no problema, sabe? Então, já dei uma ideia de segunda. Uma questão que tu colocou muito importante é do trabalho material. Que o trabalho material a gente compreende que é tudo aquilo que a gente faz, mas ele não pode ser quantificado. E esse trabalho material pode ser a gente ficar checando o celular e vendo se talvez não tem mensagem de algum cliente importante, porque o tempo que tu demora pode ser equivalente à perda de uma venda. E aí talvez o trabalho que deveria ocupar 8 horas no teu dia ocupe muito mais, justamente por o celular transversalizar todos os ambientes, né? E conectando com o que o Felipe trouxe antes, existe hoje duas formas de a gente fazer publicidade. A primeira delas é a gente fazer uma propaganda padrão, aquela coisa de novela, né? Que a gente comenta, ai, eu estou usando esse shampoo de uma linha super exclusiva, compre, olha meu cabelo. E a outra é fazer propagandas com entretenimento. Às vezes, eu tô vendo uma propaganda e de tão boa que ela é, eu não me dou conta que aquilo é uma propaganda. E a gente dá risada. E é tão mais leve. Então, por que não trazer coisas leves também pro nosso dia? E a publicidade, já que ela vai estar presente, por que não se fazer presente nesse meio que a gente sabe que é tão tóxico, que a gente se sente tão vulnerável, por que não se fazer presente de uma forma branda, né, interativa conosco? E outro tópico, né, que eu queria puxar em relação ao que vocês falaram, é que eu percebi, enquanto tu contava desse momento de ir a cavalo até esse lugar onde tinha os sapos, de que, de que em nenhum momento tu falou sobre a roupa que tu estava usando, ou tu não falou sobre, meu Deus, aquele cavalo estava com um pelego importado. Não, isso fica de fora. Pra gente ver como que a gente é tomado por essa ilusão de que às vezes a gente precisa de muitas coisas pra fazer o momento valer a pena e na nossa memória, na verdade, a gente não grava nenhuma dessas coisas. A gente vai gravar essa interação que a gente tá tendo agora no presente. A gente, por mais que seja a eco bag, no fundo, o maior dos presentes vai ser tu estar com a pessoa que tu ama, tu ter a experiência de pintar a eco bag com ela e toda vez que tu olhar para aquela eco bag, tu vai ver que aquilo valeu a pena. E tu vai recordar esse momento. Então, a eco bag vai ser um depósito de afeto de tudo que tu construiu com a pessoa enquanto tu pintava e não apenas uma bolsa, não apenas um elemento estético que vai estar compondo tua roupa. E eu acho isso mágico, né? Poxa. Eu queria só até contar pra vocês, assim, porque, que nem a gente falou, é uma dor muito grande, principalmente das ecobags, que é algo que as pessoas carregam muito no dia a dia. Ai, que legal! Nossa, arrasou, criatividade é mil. Eu acho que isso era mar, né? No início. Era mar. Tu trouxe esse tipo, Daí não. virou, pra mim, era um musgo que tava, tá, na superfície. A Virgínia trouxe a flor. Tu trouxe a abelha. Alguém botou um coisa da abelha que eu fiz virar sim. um coração Eu e uma botei. bandeira. E o coisa virou acabou que é um jacaré perto de uma flor. Pegando um jacaré. Pegando um jacaré! Meu Deus! Pegando um jacaré aqui, ó, no mar. Que ótimo! Num país criado por nós. Chamado Jacarélândia. Eu tinha pensado nas abelhinhas que eu lembrei da música. Here comes the sun. Talvez o sol seja um coração. Gente, amei. É, E o próximo episódio vai ser uma história. Nossa, não. Não, bem tranquilo. Mas o que eu ia trazer, até tu falando, né, tipo, do que o mais importante sobre realmente criar ecobag e que todo mundo com certeza vai levar pra sempre, é um momento que tu provavelmente criou, ou contigo mesmo, que tem muita gente que cria até como uma terapia, um momento solo, mas com alguém também, é que a gente sempre pensa nessas pessoas que têm essa dor de tipo, ah, vai ficar horrível, então daqui a pouco não vão curtir tanto o momento. Então, a gente desde o início tentou
criar, de fato, uma experiência que não é só a box. Então, tipo assim, tudo que vem dentro da box faz com que a tua experiência se potencialize cada vez mais, ou ao menos é o que a gente tenta. Então, até para contar para vocês, que provavelmente vocês não sabem, mas que nem a Cami falou, todas as nossas boxes vêm com cards de pergunta. Então, se tu for fazer sozinho, todas as cards também fazem sentido para, tipo, daqui a pouco tu se perguntar essas coisas sobre ti e ter um momento de pensar sobre isso, ou até de, às vezes, tu ter conversas mais profundas com pessoas que, às vezes, tu acha que tu conhece 100%, tipo assim, com mãe, irmã, e daqui a pouco são coisas que tu não faz ideia sobre a pessoa. Então é bem interessante. Mas também a gente manda um jornal da marca, que é justamente até para tu sair um pouco do offline, assim, de ter um momento e algo físico para tu olhar, folhear, que tem várias coisas legais, mas que também tem cupons afetivos. Então, é algo que a gente realmente sempre tenta trazer dentro da box para que tu tenha uma experiência tanto no momento como para pós, para aquilo realmente se estenda uma experiência totalmente. Mas são coisas que tu pode usar e recortar e usar com quem tu ama. Então tem tipo, vale um café da manhã de cinema, que daí o cinema é tu que decide o que é relativo. Mas tipo assim, vale meia hora de conversa sem interrupções, que é algo que muitas vezes também só tu recortando um vale e dando pra pessoa que tu consegue ter tempo pra ter, sabe? Então, enfim, já a experiência da Catalina eu acho que vale por si só, mas a gente tenta potencializar para que realmente fique uma memória que tu vai lembrar, sabe? Então, enfim, contando um pouquinho mais pra vocês de todo o penso assim que tem por trás de cada experiência. Muito legal. E isso, não sei se foi a referência ali, mas me veio muito sobre isso dos cupons, Aham. sem ser de desconto, do Joey, eu sempre cito Friends aqui, mas Ah, do que bom Joey, que tem. que o Joey dá pra namorada dele, a Kathleen, acho que é, né? A que o Chandler fica depois, enfim, tá, Ah. spoiler de Friends, é liberado, obviamente. E, não, aqui é ruiva, aqui é ruiva. Aqui é ruiva, acho que é Kathleen. Aqui o Chandler fica com ela e aí o Joey manda ele ficar numa caixa. Olha. Não, não. Não! Depois a gente vai Como é que ele odiava ela? Tá, ó. Mas aí o Joey, o rolê do episódio é porque o Chandler é apaixonado na namorada do Joey. E o Joey e o Chandler fica preocupado porque ele quer dar um presente bom pra ela. Só que ele precisa que o do Joey seja tão bom quanto. Só que o Joey comprou uma caneta e tal. O personagem dele é tirado pra ser mais bobão e tudo. E aí um dos presentes que ele dá são vales Joey, tipo, vale uma hora de amor com o Joey, vale não sei o que com ele e tal, sabe? E aí, trazendo um pouquinho de ideias de segunda, além dessa, que caso alguém queira copiar, né, utilizar também, mas eu pensei vocês já fizeram workshops, tudo, né, e acredito que, assim como a gente tá carente de presentes, também ia trazer disso de fazer parte, de fato, de grupos e presencialmente ou físicos, porque a gente passou muito tempo numa pira e numa tara de grupos digitais, e aí talvez agora a gente tá querendo voltar e também ter grupos físicos e vendo que os digitais talvez já tenha enchido o saco, talvez ficar falando em grupo de WhatsApp já é chato, ninguém mais quer falar e vamos se ver aqui. E aí o quanto poderia também, tava pensando no clube do livro, mas um clube do livro ao contrário, assim, talvez. De que ao invés de todo mundo ler e vai lá e falar sobre o livro, todo mundo escreve um conto, então no caso, não um livro, porque aí já pode ser uma barreira de início ali, que já não vai ter curso, não vai ter clube nenhum, porque ninguém conseguiu. Já é difícil já ler o livro para ir pro clube, imagina escrever um. Mas que seja um conto, então cada um escreve um conto, que seja um journal, que quer compartilhar, e aí se reúnem lá para cada um ou passar a leitura, o conto para cada um ler, ou cada um vai ler o seu conto, enfim, compartilhar disso, meio que ser um clube do livro, e aí pensando para vocês também desses workshops de pegar algo que é mais passivo e tornar ele mais ativo nesse quesito. E aí, engatando outro também, pensando de vocês, já que a gente falou das crianças ali no início, das crianças não brincarem, na hora me veio já existem empresas disso, pelo menos gringas, que acho que eu já vi alguma coisa assim, mas de ter esses kits de atividades voltado para as crianças, né?
que pode, por mais que daqui a anos atrás a gente poderia achar um absurdo, ou daqui a anos a gente tomara ache um absurdo, assim, caramba, mas precisava fazer, mas de ter esses kits, assim, que seja mais nostálgico. Eu lembrei. Tem uma empresa que faz isso, mas com brinquedos nostálgicos para conectar os pais com as crianças. Conhece? Já chegou a ver? É. E é gringo. Então é tipo, vem um peão aqueles de rodar, e aí tem que montar um carrinho rolimã e veio para te montar e para unir a geração do pai com a do filho e trazer um pouco disso. Mas de o quanto daqui a pouco fazer isso também, mas disso da criança, porque também o unboxing, provavelmente a criança já viu vários vídeos no YouTube Shorts de receber coisas, o recebido também já está implementado na criança, então de receber em casa. Porque o receber em casa, e aí pegando esse link também, ele é sobre ter essa novidade do presentear. Tu vai ter comprado, pode ser uma conta, sei lá, ou comprou qualquer coisa na Amazon, tu comprou, tu já sabe que vai vir, mas tem esse glamour porque é sobre tu receber, né? Mesmo que seja de ti, mas é o ato de receber e abrir a ansiedade, e que aí vem muito, eu até já escrevi um texto sobre isso, que é do quanto isso, o e-commerce pegou desse gatilho do Natal e das datas festivas, da ansiedade de saber que tu vai receber algo, mas que tu não pode receber ainda, sabe? Tu sabe exatamente o que é. Muitas vezes tu sabe o que é, mas eu só vou só dia 24 de noite, ou 25 de manhã, ou domingo de manhã na Páscoa. E isso do e-commerce tem isso, porque tu comprou e eu vou receber daqui uma semana, e quando que chega. Tipo, às vezes tu compra e é pra dar no Natal, no aniversário, tu fica assim todos os dias. Um dia a mais, sabe? Tu só quer pra ver a cara da pessoa recebendo aquilo. Cara, quando é e-commerce ou tu compra pra ti mesmo, também, né? Aquela ansiedade pra receber. O que mais? Eu acho que eu vou dar uma ideia de segunda. Boa. Tá. Que eu já fiz com um ex-namorado meu, que foi muito legal. Que, tipo assim, eu acho que isso tem muito também quando a gente era criança. Que quando a gente era criança, muitas vezes nossos presentes eram um desenho que a gente fez, né? Com canetinha, e aí os pais acham o máximo. A irmã, inclusive, tem vários desenhos meus guardados e tal. E, cara, foi algo que eu fiz faz uns anos, de Dia dos Namorados. Que geralmente as pessoas, tipo assim, vou comprar um presente, fica toda essa expectativa, o que que eu vou dar? E a gente tava meio sem dinheiro também, pra ser bem sincero. A gente falou, cara, vamos fazer algo diferente. Porque eu tinha até visto uma ref que a Rosalia e o Raul tinham feito um vídeo pra cada. Tipo, tinham se dado vídeos. E aí, cara, a gente. Não, tá, mas enfim, eles, tipo, namoravam, e aí eles. A Rosalia, cantora espanhola, tá? Motomami, e o Raul Alejandro, que era um reggaetoneiro ex dela, que já terminaram, enfim, whatever. Mas essa foi a ref do momento. Ainda em Friends. Não. Mas vão vir mais refs de Friends, provavelmente da Camila a longo prazo. E, cara, e aí também, conectando todas o que a gente falou até agora, de, tipo assim, presentes que a gente lembra que ficam. E, cara, esse é uma das coisas que pra mim mais ficou. É uma pérola. Que a gente fez um vídeo. Tipo assim, eu fiz um vídeo pra ele fez um vídeo pra mim, e, cara, é literalmente, é patético, mas é uma das coisas mais engraçadas e afetivas que eu já fiz, assim, sabe? E tipo, cara, por que que também a gente não traz um pouco mais isso pra vida adulta? Era tipo basicamente um vídeo sobre o outro. Era tipo como se fosse imitando o outro. Sei lá, então. Era do outro, assim. E eu, assim, super achei. Eu que dei ideia, achei que meu vídeo ia ficar super legal, assim. Fiz durante vários dias uma produção, né? Claro, tudo no celular, de qualquer jeito, mas pensei no meu roteiro e achei que o dele ia ficar horrível, mas ia ser muito engraçado. E no fim o dele, assim, ó, ficou muito engraçado. Tipo assim, ó, dos melhores presentes que eu já ganhei. E foi literalmente um vídeo feito em meia hora. E assim, como muitas vezes essas coisas, esses presentes que a gente pode criar, esses momentos que a gente consegue gerar gastando R$ 0, são muito mais memoráveis, sabe? E a gente acaba não pensando nisso no dia a dia, obviamente, na correria. A gente pensa, caralho, vou dar o tênis que a pessoa gostou. Fico o tempo inteiro pensando no que pode dar. E no fim,
realmente o presente que eu mais assim, levo pra minha vida foi esse, assim, sabe. Então, uma ideia de segunda que muitas vezes Não é bem não é bem isso, tá. Não é um presente, assim, mas eu queria só trazer isso, porque meu marido sempre, faz isso e eu acho que é algo que, de repente, quem tá ouvindo pode incorporar, que é uma coisa muito legal. Eh, Quando a gente tá na praia, por exemplo, às vezes tu ainda tá, né, com a cabeça em outros lugares, né. Então, o Marco diz: "Fecha o olho e sente areia", né. E quando tu faz isso, né, tu vai pra ali, pra aquele momento. Quando a gente tá viajando, várias vezes já aconteceu dele pedir: "Fecha o olho agora". Então, por exemplo, eu tô caminhando numa ponte, daí eu ir tocando no corrimão, sabe, e sentir até agora, se eu penso nisso, eu lembro muito mais disso. O momento, quando tu tá presente, ele fica mais, gravado, né, na memória. Estar presente é muito difícil, né. Às vezes, uma forma de estar presente é tu fechar o teu olho, tu sentir o cheiro e tu tocar e volta, sabe. Te traz um pouquinho pra ali, para o momento, sabe. Pronto. Outro parênteses dos 1000 parênteses, né, que a gente vai dar. E aí, conectando com uma vai ser uma ideia de segunda aqui também, que a gente não falou, mas disso de viver o momento. Antes, tem um curso, não sei se ia ser bem legal de vocês fazerem até, desculpa, que é da perestroika, sabe a perestroika? Uhum. Que é o memorável, que é justamente sobre isso das experiências serem memoráveis, tudo bem. E os cursos são bem diferentões, assim, não vai ser aquilo que tu vai assistir e vai ficar: "Caraca, não aprendi nada". E aí um dos pontos, dos pilares que ele trabalha bastante, ele é o Felipe também, um professor, é sobre usar dos demais sentidos. Então do olfato, do tato, enfim, e do quanto e aí ele traz vários cases e exemplos de empresas, enfim, marcas que utilizam disso, que é até agora, é exemplo, que é o jantar no escuro, essas coisas que existem hoje. E aí uma ideia de segunda que seria a de valorizar esse presente também, do estar presente, mas que acaba sendo um presente, que é muito, não sei se eu já comentei em um outro episódio, sobre apreciar e encontrar coincidências na nossa vida. E o do quanto já falei disso, Benny? Lembra? E o do quanto elas ocorrem muito, e aí, se tem significado ou não, é um outro papo, ou é um outro ponto que aí cada um vai fazer o que quiser quanto a isso. Mas o quanto ocorrem muitas coincidências na nossa vida e o quanto elas são muito bacanas quando elas ocorrem, assim, e de quanto é uma coisa que tu vai lembrar dependendo. Eu lembro de várias na minha vida. Uma das últimas que aconteceu que foi mais incrível, assim, e que foi inclusive com a Angelina, que foi quem indicou vocês pra gente. E a gente foi comer na Brisa, aqui em Porto Alegre, uma pizzaria. Aí tava eu, minha namorada, ela e o Gregório, que é o namorado dela. E a gente tava comendo pizza, enfim. Ela é vegetariana, minha namorada também. E aí ela tava comentando. Ah, vou explanar muito ela. Mas enfim, ela tava comentando sobre a vontade de comer uma lasanha específica lá, tá? E aí ela tava querendo pegar opinião sobre isso, e porque a lasanha tinha carne, e aí ela queria pegar sua opinião e tal, mas é que era uma lasanha bolonhesa específica de um chefe lá de São Paulo. Que ela não era uma lasanha normal, era na vertical, assim, e tal. E aí tá, e em menos de 1 minuto, tinha um casal do lado, numa mesa colada, assim, numa pizzaria, chega 2 pratos de lasanha à bolonhesa, com o mesmo formato, uma lasanha não convencional, na vertical. E aí eu fiquei olhando aquilo, meu Deus, olha isso! E ninguém deu bola. A minha namorada já sabe que eu gosto desse momento, então ela ficou tipo, lá vem. E aí, acho que uma meia hora comigo, só falando disso, explicando, e olha o que aconteceu, isso é muito incrível. Beleza, sei lá se ela comeu a lasanha depois, se isso era um sinal. Eu não recebi nenhum sinal sobre isso, mas é uma história engraçada que eu já tô compartilhando aqui com vocês, enfim, e que me fez lembrar daquela janta que talvez teria passado um pouco mais batido, talvez. Mas eu achei muito interessante,
Porque tu só vai notar essas coincidências se tu estiver notando, se estiver atento e se estiver presente, né? Se tu não estiver presente, tu não vai notar as coincidências nem tanta beleza, assim, né? Nessas coisas que se cruzam com a gente. Não sei se vocês conhecem o músico uruguaio Jorge Drexler. Eu amo ele. E ele tem uma música que é a minha filosofia de vida, que é Amar la trama, más que el desenlace. E isso conecta com tudo que a gente falou, que é a gente gostar do que a gente está fazendo naquele momento, daquela coincidência e daquela nuance que a gente está vendo, daquela lasanha, e não necessariamente de, o prato principal. Gente, às vezes na entrada tem tanta magia. E se a gente tá esperando o prato principal, a gente fica angustiado porque talvez ele não nos surpreenda. Talvez o prato principal não seja essa lasanha na vertical. Então a gente precisa, acho que como exercício, estar atento o tempo todo para conseguir de fato amar tudo que a gente faz e não só o nosso resultado. Para conseguir amar o nosso trabalho e não só aquelas 2 horas que talvez seja o único tempo que a gente vai ter para cuidar da gente e que muitas vezes acaba não sendo para nós. O Felipe comentou antes sobre o workshop. Eu fiquei pensando em casos de família, que talvez vocês pudessem intervir como as terapeutas ou a pessoa que está ali trabalhando nessa reconciliação, promovendo as atividades. E não falando, tu tem que amar mais ela. Mas nos filmes, principalmente, a gente vê que as cenas de reconciliação acontecem quando a família ou quando o casal tá fazendo alguma atividade que conecta os dois. Eu assisti uma comédia romântica essa semana, e aí uma das cenas em que os personagens se conectam foi quando eles estavam jogando um jogo de cartas juntos, e aí os dois falam, não, joga isso daqui, faz isso. E aí nisso eles revelam o amor que estava dormente há muito tempo. Então, esses momentos poderiam vir muito para além de experiências, né, com crianças, para experiências com famílias consolidadas. E aí poderia ser tanto para os pais se conectarem com os filhos, né, com os brinquedos, como tu trouxe, mas também às vezes para o marido se conectar com a mulher, porque a gente entende, né, que depois de um tempo de casado é difícil tu fazer essa manutenção. E aí esses momentos de simplicidade, de conexão genuína, são o que podem fazer esse fogo voltar. E aí, então, para encerrar e curtir, encerrar nossa trama e... Como é que era mesmo? Amar la trama. Então, Deselace. Vocês falaram que cantavam e são uruguaios, podiam cantar essa música para encerrar, né? A gente, então, encerra aqui o nosso episódio com as meninas da Catalina. Foi sensacional, muito legal esse formato que ficou e também a presença e o presente e a parceria. Então, muito obrigado você que escutou a gente aí também. Comente também o que você achou desse novo formato, indique você que tem uma instituição, então, uma uma empresa queira participar aí do próximo episódio, comentar suas ideias de segunda também, não só para a Catalina, mas sobre, então, né, dos diferentes temas aqui que a gente acabou abordando. Meninas, muito obrigado pela participação e sejam muito bem-vindas aí para os próximos episódios também, que a gente vai se lembrar e de que vão ser mais marcantes ainda. Perfeito. Ai, gente, muito obrigada a vocês. Eu acho que no dia a dia a gente acaba falando muito sobre todas essas coisas que a gente falou hoje, só entre nós, mas é tão legal também poder dividir isso com mais pessoas também, sabe? Trocar essas ideias que são tão importantes, mas muitas vezes passam batidas. Então, muito obrigada a vocês por essa oportunidade também aí. A gente adorou conhecer vocês, trocar umas ideias de segunda. E é isso, foi uma delícia. Muito obrigada pela oportunidade. Adoramos. A gente que agradece vocês, gurias. Muito obrigada, Cami. Muito obrigada, Vi. Foi uma delícia esse papo. E isso só reforça a ideia de que o negócio de vocês realmente conecta com o que a gente é, né? Porque nessa conversa eu me senti conectada com aquilo que tem de mais puro dentro de mim e eu imagino que o Felipe também. Muito obrigada, gente. Se você teve alguma ideia de segunda enquanto ouvia esse episódio, por favor,
nos conte mais, porque a gente quer ouvir de vocês. E é isso. Segundou!